Almas Crucificadas, pelo espírito Vitor Hugo, psicografado por Zilda Gama. Livro 4, Os Impulsos do Destino. Continuação. O pequenino Lúcio Tassiano havia adormecido ao calor maternal. Senhora, escolhestes para testemunhas de vossas descaridosas palavras um inocente e uma enferma. Por isso, para que não se agrave a nossa situação, deixo de aumentar as minhas respostas. Repito, Deus não deixará de fazer-nos justiça, enquanto que vós, Senhora, ainda muito tereis de chorar. A impetuosa Geucira, sem manifestar a mínima compaixão pela nora, dominada apenas pelo rancor que estuava do seu coração entenebrecido pelos ímpetos de vingança, saiu arrebatadamente do aposento. Dioneia, depois de fervorosa prece, abriu as pálpebras, como que aturdida pelas palavras da sogra. Compreendeste a situação a que estamos votados neste solar, Apeles? Falou Túlio ao filho. Meu pai, murmurou a enferma debilmente. Que feliz seria eu se Jesus arrebatasse a minha vida, concedendo-vos assim liberdade de sair desta casa. Filha querida, o anjo que o céu te concedeu reclama o teu amor materno, a tua dedicação, a precisa coragem para venceres mais esta árdua purificação de tua alma. A vida humana é uma série incessante de dores e decepções. A infeliz, que se acha dominada por sentimentos malsãos contra nós, ainda poderá recorrer a nossos préstimos em horas aflitivas, e não lhe fecharemos as portas. Aquele que era a luz deste solar desapareceu para nossos olhos imperfeitos, mas tens direito à partilha de tudo quanto pertenceu a Marcelo, embora não o reclames. Apenas vamos implorar da misericórdia divina a tua volta à saúde. Depois sairemos daqui e, com as economias de Apeles, enfrentaremos as primeiras dificuldades financeiras até que encontre ocupação condigna. Reage tenazmente, Dioneia, filha bem-amada, contra a incursão do desalento, do pessimismo. Concentra o pensamento em Jesus e Ele não te desamparará. Beija o teu encantador filhinho e terás um átomo que seja de felicidade a reanimar-te, atraindo-te à vida. Já se escoaram quase 3 meses que te conservas neste leito. É tempo de dominares a matéria e esforçar-te para viver e cumprir tua sagrada missão terrena. Desperta, ergue o teu espírito. Dioneia soluçava e, com os olhos marejados de lágrimas, fitou pela primeira vez prolongadamente o filhinho louro e gentil, pleno de candura, que é essência divina. Dir-se-ia que só então teve a oportunidade de inundar o coração com o santo amor materno, indefinível e eterno. Sentiu que um hausto vivificante lhe reanimou o organismo, qual ressequida roseira borrifada pelo orvalho celeste. Pela primeira vez, apertou ao seio opresso o débil entezinho, beijou-o com carinho, deixando que gotas de pranto ardente lhe caíssem nas faces cândidas e róseas. Está salva, minha filha, pensou Túlio emocionado, reconhecendo que naquele instante fora atraída pelo amor maternal, voltara a amar a vida na terra. Subitamente, ela envolveu o pai com um olhar cheio de gratidão, falando-lhe: Meu pai, se não for a vossa dedicação sublime, eu talvez houvesse partido, ansiosa de encontrar o meu bem-amado Marcelo e a minha pobre mãe. Filha querida, devemos restringir estes impulsos da alma para podermos concluir a contento a nossa missão terrena
e a tua está apenas em início. Tens nos braços um pedaço de tua alma e a de Marcelo, e isto te dará a preciosa coragem de vencer todos os obstáculos e alcançar a vitória definitiva, a redenção espiritual. Meu querido pai, respondeu ela com tristeza, tenho realmente estado semi-morta desde o fracasso de minha aventura, e o tempo tem escoado com apavorante lentidão. Hoje, porém, senti o renascimento de desconhecida energia. Compreendo que, decorridos alguns dias, estarei em condições de erguer-me do leito. Precisamos tomar uma série de deliberações relativamente à nossa atual situação, que sofreu sensível mudança. Qual a solução que adotaremos, tão logo seja possível pô-la em execução? A de partirmos definitivamente deste solar. Por que assim deliberaste, filha, aliás, de pleno acordo com a que eu e a Apelles já resolvéramos? Percebo, meu pai, por uma faculdade que não sei definir, que nesta casa, desde o passamento de Marcelo, algo se projeta contra nós, como se fôssemos os culpados de nossa própria desdita, da tragédia que havemos de lamentar sempre. Já que percebeste a dolorosa verdade, exige a minha lealdade de pai confirmar a tua intuição. Já compreendemos, eu e teu irmão, o que acabas de dizer. Alguma odiosa suspeita há contra nós. Entrou-me na mente uma desconfiança. Suponho que atribuem a Cláudio o homicídio de Marcelo, e por tua causa. Já te fatigaste em demasia. Agora vou providenciar sobre tua alimentação. Apelles ficou ao lado da irmã. Resolvida a questão alimentar de Dioneia, o velho Túlio havia solicitado permissão para falar ao castelão, que se encontrava em um dos alpendres laterais do prédio, mergulhado em profundo pesar. Domine, disse ao aproximar-se, desculpai-me vir perturbar a vossa reflexão. Necessito falar-vos sobre assunto bem desagradável para mim. O castelão fitou-o com tristeza e fez gesto de assentimento sem pronunciar qualquer palavra. Domine, prosseguiu o venerável Túlio, preciso expandir-vos os meus sentimentos antes de consumar a resolução que tenho em mente. Eu e minha família somos destituídos de fortuna monetária, porém não desprovidos de nobreza de alma, de pundonor e de probidade. E quem nesta habitação pôs em dúvida a vossa honorabilidade, Domine? Vossas palavras surpreendem-me, respondeu-lhe Márcio Tassiano. Percebemos, Domine, que desde o assassínio do nobre Marcelo, este solar se tornou hostil para mim e meus filhos, como se eu e os meus fôssemos os responsáveis pelo brutal homicídio, crime que nos abalou e destruiu para sempre a felicidade de minha filha. Muito vos agradeço as expressões referentes ao meu desditoso filho, Domine. Eu e Gelsira perdemos o nosso único e mais precioso tesouro, e esse abalo moral nos tornou pouco expansivos. Justa é a vossa dor, Domine, mas precisamente nas horas de refregas morais é que temos carência do conforto das expressões amigas e carinhosas. Observo, no entanto, que vós vos isolais dia a dia, fugindo à nossa presença, e vossa esposa não trata com o devido desvelo a angustiada nora, nem ao pequeno neto que, a meu ver, devia ser agora e futuramente o seu maior consolo sobre a terra. Além disso, e é o que mais nos magoa a alma, faz ela referências dúbias que não compreendemos e nos ofendem, porque encobrem velada suspeita deprimente contra o nosso proceder, que jamais deixou de ser irrepreensível. Houve, desde a morte de Marcelo, algo que nos desprestigiou no conceito dos senhores do Solar do Cisne.
e esta situação é sumamente humilhante e insustentável. Houve um silêncio embaraçoso depois desta expressão, como se cada um dos interlocutores estivesse medindo as palavras seguintes, temendo um desfecho demasiado brusco, dada a situação em que se encontravam ambos. Foi Márcio Tassiano quem o interrompeu, dizendo com sinceridade: Deveis ter percebido, Domine, que, sem que eu e minha esposa tenhamos concorrido para a perturbação de nosso lar, o ambiente é de mútua desconfiança. Foi uma fatalidade o cruel homicídio de nosso inesquecível e idolatrado filho, nossa única esperança, nossa alegria, nosso maior tesouro. Estamos sem roteiro na vida, Domine. Compreendemos a vossa dor, Domine, mas também nós partilhamos de vossos pesares, e apesar disso, as palavras e atitudes de vossa esposa são totalmente ofensivas. A dor que ora oprime a desditosa Geucira, que é mãe extremosíssima, fala duvidar até de sua própria sombra. Ó Senhor, quer isso dizer que as nossas queixas não são infundadas. Perdão, Domine, que é que vos fez desconfiar das atitudes e palavras de Geucira? O modo reservado com que nos trata mormente a infeliz Dioneia, cujo sofrimento esteve prestes a levá-la ao túmulo. Foi ela completamente abandonada e ainda hoje, não levando em conta o seu estado, atirou-lhe o filhinho ao leito, mostrando-se enfadada por haver cuidado um tanto do neto. Chega sua animosidade ao extremo de descuidar da alimentação da infortunada nora. Eu ignorava o que me estais relatando, Domine, exclamou Márcio, revelando sincera surpresa. Queria ocultar-vos a verdade, porém, elementar dever de lealdade manda que vos revele a realidade sem detença, desde que a honra me obriga a tomar uma atitude que depende apenas da melhoria de saúde de minha filha. Deixaremos esta casa, levando em nossos corações dupla mágoa, pois além do pesar que nos acarretou a morte de um amigo, somos vítimas de injustíssimo aleive. Aqui fostes acolhidos fraternalmente, cristamente, Domine. Bem o sei, Domine, e por isso eterna será a nossa gratidão. Diante, porém, da antipatia de vossa esposa para conosco, temos de agir segundo a dignidade nos impõe, mormente em face do descaso com que trata o próprio neto, denotando duvidar da sua ascendência. Que disseste, Domine? Falou Márcio empalidecendo e erguendo-se da poltrona sob impulso violento de indignação incontida. Foi o que conjeturei hoje, quando foi ela entregar o órfãozinho sem um beijo carinhoso, após tê-lo cuidado por algumas semanas, confessando-se contrariada com o trabalho que lhe está causando abre aspas, filho alheio, fecha aspas, conforme expressões textuais que usou. Ela enlouqueceu por certo, Domine, à vibração da grande dor que nos feriu os corações. Perdoai-lhe, Domine, e não leveis a mal o seu ato desarrazoado, que se funda no fato de Cláudio Solano frequentar a nossa habitação ultimamente, dominado de violenta paixão por vossa filha. Notastes, porém, acaso, algum deslize no proceder de minha filha? Não foi ela sempre modelar esposa? Sempre a achei tão bela no físico quanto no moral. Geucira, porém, entende que ela devia ter percebido o violento amor do tresloucado Cláudio, que não devia ter guardado o segredo disso ao marido, o que talvez evitasse o sofrimento que nos atingiu. Pois se vossa esposa, que era mãe, percebeu o que ora me revelais, e muito me surpreende, por que não comunicou ao filho que descobrira,
mesmo que fosse em dúvida? Se fosse real a sua suposição, não devia ter agido a mãe primeiro do que a esposa, que talvez temesse um provável crime contra um quase-irmão? Não seria preferível que o esposo cometesse um crime a ser a vítima? Mas, Domine, não estamos no terreno das hipóteses? Quem pode afirmar que Cláudio foi o assassino de Marcelo se havia partido antes do homicídio para local ignorado? Novo e prolongado silêncio reinou a contrastar com os sentimentos dolorosos que agitavam os corações dos dois anciãos. Quem desvendará o mistério da morte do meu estremecido Marcelo? Talvez nunca saberemos a verdade, e é este o maior pesar que me levará ao sepulcro. Meu amigo, reflitamos um pouco. Achei estranha a brusca partida de Cláudio. Será crível, porém, que haja ele sacrificado uma vida preciosíssima e ousado depois expedir um emissário ao enlutado lar para saber notícias da sua vítima? A minha alma se revolta ao imaginar tão grande e audaz perversidade. É também o que me causa verdadeira perplexidade, Túlio. Mas, infelizmente, Geucira não duvida um instante sequer de que foi Cláudio o assassino ou o mandante. Ela poderia ter posto em dúvida a lealdade de um amigo de infância de vosso filho, jamais, porém, suspeitado da lealdade de Dioneia, que daria a própria vida pelo seu adorado Marcelo. Ó Túlio, amigo, que culpa me cabe pela atitude de Geucira? Certamente não desejaríamos ter chegado à necessidade de sair desta casa, levando conosco o vosso netinho único, do qual vos haveis de lembrar como se o tivesseis visto apenas em sonhos, pois não tarda a separação, talvez para sempre. Como pensais assim, se vossa filha e Lúcio são os únicos herdeiros dos haveres que ora nos pertencem? Ela assinará a desistência de tudo quanto houvesse de herdar. Ela não deve prejudicar o futuro do filho, Domine. Esperemos o desenrolar dos sucessos vindouros, a fim de nos certificarmos da verdade, ora oculta em denso véu. Não queirais todos, inflados de dignidade excessiva, que eu denomino orgulho, prejudicar o porvir do pequenino Márcio Lúcio. Compreendo que tendes motivos de mágoas contra Geucira, mas entendo que bastará uma ausência temporária para amortecer esses mútuos ressentimentos. Houve nova pausa no diálogo, com a aparição de Geucira que, vendo-os ao lado um do outro amistosamente, teve brusco movimento de recuo ou de incontida repulsa. Geucira, disse-lhe Márcio Tassiano, quero que me ouças por alguns instantes. Que desejas? Disse ela com evidente azedume. Quero que doravante designes uma serva para os cuidados pessoais de que necessitam Dioneia e seu filhinho. Já houve alguma denúncia nesse sentido? Disse ela, fixando o olhar flamejante em Túlio e Isócrates. Denúncia não, senhora, e sim uma justa reclamação. Sei que, desde há dias, nenhuma assistência tem sido dispensada à enferma. Esse proceder não é cristão nem digno de nós. Queres acaso que me transforme em escrava de pessoas que não são do meu sangue? A caridade não distingue os seres pelo sangue. Somos filhos de um só e generoso Pai, Deus, e segundo nos aconselhou Jesus, devemos estender os nossos braços a todos os que sofrem. Para nos cravarem um punhal no coração, terminou ela com incontida exaltação. Quem, senhora, residente neste solar, lhe cravou um punhal no coração? Interpelou Túlio, empalidecendo e erguendo-se bruscamente. Quem? Acaso posso duvidar de que foi o infante Cláudio quem sacrificou a vida de meu adorado filho
fascinado pela formosura de quem muito conhecemos? E já obtiveste essa certeza que todos desejam conseguir? Quem vos fez essa odiosa revelação? Tendes disso alguma prova inconfundível ou estáis ainda em conjectura, tal qual todos nós? Um coração de mãe não se ilude, exclamou Geucira com arrogância. Após instantes de aflitivo silêncio, Túlio retomou a palavra dizendo intencionalmente: Senhora, não podemos afirmar categoricamente quem tenha sido o assassino de Marcelo. É provável que ele tenha agido sob o domínio de outrem. Se ainda estais no terreno das hipóteses, sem nenhuma certeza palpável, não podeis afirmar dogmaticamente o que não passa de mera e talvez infundada suposição. Se, porém, tendes a convicção absoluta de quem é o assassino de Marcelo, vamos agir dentro da lei criminal, entregando à justiça o criminoso e os coniventes do mesmo. Desgraçadamente, não posso provar o que penso, porque o celerado se ocultou nas trevas da falsidade. Senhora, falou Túlio com incontida mágoa, compreendo a extensão de vossa dor de mãe. Deveis voltar o pensamento ao Criador, ao Juiz Supremo, implorando-lhe justiça e consolações, e não arquitetar pensamentos e planos de vingança, formulando a suspeita contra pessoas amigas que, conosco, deploram a pungente tragédia. Bem vedes, Domine, disse então o genitor de Dioneia, dirigindo-se a Márcio, que não me iludia no que vos relatei com a máxima franqueza. Tendes razão, Domine, respondeu Márcio, mas não deveis precipitar os acontecimentos. Não vos deixarei partir em condições humilhantes. Isso seria um golpe desferido em meu coração. Demais, não tenho outro herdeiro, além do unigênito do meu inesquecível Marcelo. A metade dos meus haveres será do querido Lúcio. Sede indulgente, Domine. Geucira não assistira a esta última parte do diálogo, pois já se havia retirado arrebatadamente. Decorridos mais alguns dias, houve no solar do cisne sensível transformação, e alguma serenidade de ânimo tiveram os seus habitantes. Dioneia melhorava lentamente. Nas suas faces esmaecidas, desabrocharam as primeiras tonalidades róseas da saúde. Havia, porém, um silêncio mútuo e um ambiente de recíprocas desconfianças nas almas. Certa manhã, após a primeira refeição, Dioneia, depois dos cuidados ao pequenino Lúcio e de havê-lo adormecido, desmaiou subitamente e, com a voz alterada, presentes seu pai e Apeles, assim falou: Irmãos, aproxima-se a fase final das provas por que tendes passado neste solar. É necessário que partais em breves dias para o sul do Epiro, onde fixareis residência. Antes, porém, aqui virá um emissário de Cláudio Solano, que se encontra em grandes sofrimentos na Eubéia. Esperai o desfecho dos acontecimentos com serenidade de ânimo. Nunca vos faltará a proteção de Jesus e a de seus desvelados mensageiros, que vos hão de auxiliar a levar a cruz das mais ásperas provas ao Gólgota luminoso da redenção. Não queirais precipitar os sucessos. Paz em vossas almas. Esta, a breve mensagem que, 3 dias antes da presença de Joel Sarajevo, foi transmitida por intermédio de Dioneia, considerada desde então, por seu pai e irmão, portadora de faculdade similar à das pitonisas de Delfos. Na data pré-anunciada, chegou ao solar do cisne o jovem Heleno, cujo aspecto nobre e inconfundível foi notado por todos. Solicitou audiência ao senhor do castelo, no que foi atendido, estando presentes, além de Márcio Tassiano, Geucira,
Túlio Isócrates e Apeles. Depois de o saudar cortesmente, o jovem emissário assim se externou: Senhor, sou humilde enviado de Cláudio Solano, que se encontra enfermo, sem esperança de restabelecimento em Eubéia, na hospedaria de meu genitor. Vim informar-me sobre todos os que habitam este solar. Ele queria vir pessoalmente fazer-vos amistosa visita, mas o precário estado de sua saúde não lhe permitiu satisfazer tão sagrado dever de cordialidade. Dizei-me, perguntou Márcio, que mal prende Cláudio Solano ao leito de sofrimentos? Após um temporal que o fustigou por muitas horas em deserta região ao norte do Epiro, foi atirado ao solo pela alimária em que viajava e, semi-morto, o encontrou um campônio que o tratou como foi possível. Esteve inconsciente por muito tempo e, quando adquiriu algumas melhoras reanimadoras, a visão se lhe foi extinguindo dia a dia. Na ausência de sólida crença definida, cogita em desertar da vida por meio de um crime, ou suicídio. Desejava ele regressar ao castelo que lhe pertence, mas não se julgou com ânimo de o fazer, quando soube da morte trágica de seu melhor amigo, Marcelo Tassiano. Muito lamento o ocorrido, mancebo, e fazemos votos a Jesus para que o infortunado Cláudio Solano tenha o devido conforto espiritual para levar de vencida a sua dolorosa prova. Está ele ansioso por notícias de todos deste solar e dos que residem no que lhe pertence, aos quais talvez não possa mais rever, pois sua cegueira já é quase completa. Geucira, que ouvira atentamente as palavras do recém-chegado, segredou nos ouvidos de seu consorte que, após alguns instantes de reflexão, inquiriu: Já conhecieis Cláudio Solano antes de sua enfermidade, mancebo? Chamo-me Joel Sarajevo, Domine. Não conhecia o senhor do solar das sereias. Qual o conceito que fazeis do caráter do hóspede de vosso genitor? Interrogou Márcio intencionalmente. Difícil é o penetrar no íntimo alheio, Domine, murmurou Joel. Sei apenas que é bastante culto, grandemente generoso, pois queria que eu trouxesse a avultada quantia que se acha em meu poder para, no caso de morte súbita, ficar pertencendo ao pessoal do solar das sereias. Após silêncio prolongado, revelador das graves apreensões de todos, Geucira falou bruscamente: Estive a escutar-vos, Senhor, e porque Deus nos concede um oráculo dentro do peito e o coração de mãe jamais se ilude, o meu percebeu a causa da dor que pesa sobre o do que foi amigo de Marcelo. É o remorso pelo crime que cometeu, tirando a vida ao meu adorado e inesquecível filho. Todos ficaram estarrecidos de surpresa com as palavras de Geucira, cujo olhar estava cintilante. Dizei a Cláudio Solano, Senhor, continuou a castelã, que agradecemos a sua visita e que, mais do que ele, sofremos as consequências da mais dura prova que poderia ferir-nos o coração, e que contamos com o auxílio divino para descobrir a verdade, para que se faça justiça. É escusado querer reviver um afeto que jaz morto. Aqui, todos vivem na esperança de assistir à punição do ainda incógnito assassino do meu inesquecível Marcelo. Assim falando, a desesperada mãe prorrompeu em soluços. Márcio, tentando dissuadir a dolorosa impressão causada pelas palavras de sua magoada consorte, disse ao emissário de Cláudio Solano: Dizei ao conde de Morato, Cláudio Solano,
que muito lhe agradecemos a demonstração de amizade e que, se o destino permitir, irei retribuir a visita a fim de dissipar pungentes suspeitas. Todos neste solar estão com saúde, exceto Dioneia, a inditosa viúva de meu filho, a qual há muito se acha no leito de sofrimentos que somente agora começam a ser atenuados. Novo silêncio constrangedor reinou entre os que ali se achavam. O mensageiro, como se não houvesse percebido as palavras da impulsiva matrona, levantou-se e, fixando o olhar, lucificado por inspirações dos mensageiros celestes, falou dirigindo-se à genitora de Marcelo. Senhora, grande é a vossa amargura, mas não irreparável, porque a alma é indestrutível, e ainda vos encontrareis com o vosso bem-amado filho. Sofrestes tão pungente prova porque, por mais doloroso que isso vos pareça, crede-me, existia em vosso milenário passado um crime igual ao que ora vos apunhala o coração materno. Se, porém, nunca fostes causadora de um delito tão abominável, só vos resta um conforto, aguardar o porvir, entregando às mãos luminosas do Redentor a vossa dolorosa causa, e ele vos fará justiça. Quem sois vós, jovem? De onde viestes? Perguntou-lhe Márcio, impressionado pelo que dizia o heleno. Já vos disse, um habitante de Eubéia, filho segundo de um modesto proprietário de hospedaria, respondeu Joel, inclinando levemente a ampla fronte. Pelo que acabais de dizer, pelo vosso aspecto, deveis ter elevada estirpe e cultivo intelectual, contrastando com a condição dos humildes. Iludi-vos, Domine. O que nasce em um tugúrio é muitas vezes um iluminado e pode encontrar-se em situação espiritual incomparavelmente superior ao que abriu os olhos à luz da vida em um palácio real. Não é o local do nascimento que valoriza alguém, e sim o arquivo moral e espiritual, verdadeiro tesouro divino, acumulado nos escrínios da alma. Não sabeis que o Mestre de Nazaré, Jesus, o mais fúlgido de todos os emissários celestes, teve por berço uma humilde manjedoura e baixou à terra sob a proteção de um carpinteiro e de sua modesta esposa, que já possuíam muita radiosidade nos espíritos, triunfantes do mal e miliardários de todas as virtudes? Cada ente humano guarda no íntimo de seu ego as recordações das existências transcorridas, penosas, honestas, laboriosas, perversas ou nocivas, manifestando assim desde a infância os impulsos dignificadores ou prejudiciais aos companheiros de peregrinação planetária, de acordo com os atos meritórios ou perniciosos das eras consumadas. O passado parece morrer todos os dias, porém, ressuscita, qual lúcida alvorada no extremo de cada noite ou de cada etapa terrena. Alguém pode ter sido príncipe, culto, abastado, em uma fase terrena, e em outra vir obscuro jornaleiro, revelando às vezes o que foi outrora, mostrando-se orgulhoso e intolerante. Sei que já desempenhei cargos culminantes na sociedade, mas fracassei em alguns, e por isso vim em condições obscuras, para, no entanto, arrancar das trevas do erro, dos delitos, das arbitrariedades, as almas envoltas no crepe dos delitos, elevando-as para Deus. Como podes saber com tanta convicção o que nos disseste, verdadeiras revelações? Indagou Túlio, pensando em levá-lo à presença de Dioneia. Por sonhos retrospectivos, lúcidas intuições, revelações psíquicas, recebidas quando nossa alma se desprende e unifica no espaço
com a de nossos protetores, os eternos invisíveis para a humanidade terrena. E porque o jovem emissário fizesse movimento para se retirar, Túlio lhe embargou os passos, dizendo-lhe emocionado: Joel Sarajevo, vinde ver minha filha, que se acha em um leito de sofrimentos. Faz mais de 3 meses, uma vez que, apesar da vossa pouca idade, já sabeis interpretar arcanos divinos, dos quais Jesus apenas levantou uma ponta do véu de Ísis. A idade de meu corpo físico não equivale à de meu espírito milenário. Julgais então ser um apóstolo? Perguntou Márcio, com evidente e admirada surpresa. Julgo poder afirmar isso, Domine. Já tive o batismo do martírio nas arenas romanas e, quando o Mestre se alçou às amplidões siderais, eu, que o havia acompanhado em sua peregrinação sublime, fui companheiro de Petrus, naquela dolorosa era de cristandade, quando o prêmio de todos que colaboravam na seara bendita era o suplício que santifica a alma.